Se você acha que já está tarde demais para recomeçar, então escuta o que eu tenho para te contar. Aos 60 anos, eu não tinha mais nada. Nem casa, nem marido, nem paz. Só o coração cheio de sonhos que eu enterrei durante a vida inteira. Mas foi justamente ali, no meu pior momento, que Deus me deu um recomeço, e eu descobri que ainda podia ser feliz. Muito mais do que antes. Meu nome é Dona Estela. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida, e vou lhe contar tudo neste relato. Acordar todos os dias sem ter para onde ir, sem ter alguém para dividir um café ou sequer um bom dia. Era uma dor que não se acostuma. Quando o Ivan me deixou, eu tinha 60 anos. 40 desses anos tinham sido dedicados a ele. E quando digo dedicados, falo de verdade. Eu deixei de estudar, deixei de trabalhar fora, deixei de ser quem eu era, para ser o que ele precisava. Mãe dos nossos filhos. Dona da casa. A mulher invisível. Lembro do cheiro do arroz queimando naquele dia. O barulho da panela fervendo e o silêncio dele do outro lado da mesa. Ele só levantou os olhos e disse: Estela, eu tô indo embora. Cansei dessa vida. Assim. Como quem diz, vou ali no mercado. Minhas mãos tremiam, e eu ainda segurei o pano de prato como se aquilo fosse impedir minha vida de desabar. Mas não impediu. Ele foi embora com uma mala e deixou para trás não só um casamento, mas tudo que eu acreditava. Meus filhos já estavam criados, com suas famílias. Cada um no seu canto. E eu? Eu fiquei no mesmo canto de sempre, no canto que ninguém vê. Nos dias que se seguiram, eu chorava no banho para ninguém ouvir. Varri a casa como se aquilo fosse me ajudar a varrer o vazio de dentro do peito. Mas o vazio não saía. Foi minha neta, a pequena Clara, quem um dia perguntou: Vovó, por que você tá sempre triste? Aquilo me cortou. Como uma criança de 6 anos podia sentir uma dor que nem eu conseguia explicar? Respirei fundo, deitei no sofá e fechei os olhos. Ali, naquele silêncio, veio uma lembrança antiga. Eu criança, escrevendo poesias em cadernos velhos, com lápis mordido. Eu adolescente, sonhando em ser costureira e ter minha própria confecção. Sonhos que eu dobrei e guardei na última gaveta da alma. Aos 60 anos, sozinha, cansada, eu reabri essa gaveta. Fui atrás de uma máquina de costura usada, vendida por uma moça na feira do bairro. Paguei em 4 vezes com o pouco que tinha do seguro que o Ivan me deixou. Era velha, barulhenta e faltava um pedal, mas foi com ela que minha vida começou a mudar. Na primeira semana, costurei uns panos de prato bordados com frases de fé. Deus não erra. Tudo tem seu tempo. Recomeçar é também um ato de coragem. Levei para a feira com a cara e a coragem. A chuva ameaçava cair. O céu estava escuro, e eu ali, com minhas coisinhas num banquinho improvisado. Uma mulher se aproximou. Foi a senhora que bordou isso aqui? Foi, sim. Ela sorriu, comprou 2 panos, e me deu o primeiro elogio que ouvi em anos. Que delicadeza. A senhora tem mãos de artista. Voltei para casa chorando. Mas não de tristeza. Era como se alguém tivesse me devolvido um pedaço de mim. Naquela noite, eu sentei sozinha, com uma xícara de chá, olhando a janela. E pela primeira vez, eu senti, eu sou capaz. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Meu nome é Dona Estela. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida, vou lhe contar tudo neste relato. Com o tempo, minhas mãos foram se acostumando de novo com a linha e a agulha. Cada ponto que eu bordava era como um remendo no meu próprio coração. A solidão ainda batia, sim. Principalmente à noite, quando o silêncio virava um eco dentro de casa. Mas ao invés de me entregar à tristeza, eu bordava. Era minha maneira de conversar com Deus. As encomendas começaram a chegar devagar. Uma vizinha queria toalhinhas bordadas, com os nomes dos filhos. Outra, uns panos de prato para presentear a sogra. E assim eu fui virando a senhora dos bordados, na rua. Só que, o que eu não esperava era que no meio dessas idas e vindas da feira, meu coração também fosse receber um visitante. O nome dele era seu Geraldo. Um homem de fala mansa, chapéu de palha na cabeça, que vendia frutas num carrinho de madeira. Logo na esquina de onde eu colocava minha mesinha. No começo, eram só trocas rápidas. Bom dia, Dona Estela. Bom dia, seu Geraldo. E um sorriso tímido. Depois ele começou a me levar uma banana, uma maçã, um docinho de goiaba enrolado em papel. Eu sorria, agradecia, mas meu coração ainda estava fechado.
fechado com tranca e corrente. Até que um dia, chovia demais e eu quase não fui pra feira. Mas fui. Porque não dava pra perder venda. Cheguei molhada, com a sacola de pano toda encharcada. Quando comecei a montar a mesinha, ele apareceu do nada com um guarda-chuva enorme. Estela, a senhora não pode ficar aqui nessa chuva. Vai se resfriar. Vamos ali pra barraca, fica mais sequinho. Não posso, Geraldo, se eu não vender hoje, não pago a luz amanhã. Ele coçou a cabeça, olhou pro céu, e então puxou o carrinho dele até onde eu estava. Então vamos fazer diferente. Põe sua mesa do lado do meu carrinho. E hoje quem comprar fruta, leva pano de prato junto. A gente riu. E naquele momento, naquela gentileza tão simples, algo dentro de mim se abriu. Um calor no peito. Um tremor nas mãos que não vinha. Do frio. Passamos o dia juntos. Ele vendendo fruta, eu bordando. Conversamos sobre a vida, sobre os filhos que nem sempre ligavam, sobre o que era estar sozinho depois de tanto tempo casado. Eu contei que tinha começado tudo do zero. Ele disse: a senhora começou do zero, mas olha só onde já chegou. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça como música. Ninguém me chamava de chegada há muitos anos. No domingo seguinte, ele apareceu na porta da minha casa com um pedaço de bolo de milho. Fiz demais. Trouxe pra senhora. Eu ri. Ele riu. E assim foi. Um domingo virou outro. Um café virou conversa longa. E um dia, eu deixei ele entrar. Não só na casa, mas dentro da minha história também. Não foi fácil. A gente se culpa muito por estar feliz quando achava que a felicidade já tinha prazo de validade. Mas ele me mostrou que recomeçar não é trair o passado. É honrar tudo o que a gente viveu, e ainda assim, se permitir viver de novo. Geraldo me ajudou com os panos, com os bordados, com as ideias. Sugeriu que eu colocasse tudo em uma página da internet. Ele mesmo pediu pro neto ensinar a gente. Começamos a postar as fotos dos panos de prato com frases e bordados. As pessoas amaram. E o que antes era só uma feirinha de bairro, virou encomenda. Pro Brasil inteiro. Na minha casa simples, de azulejo antigo e cheiro de café passado na hora, nasceu um ateliê. Ateliê Dona Estela. Hoje, quando sento diante da máquina, olho pro lado e vejo o Geraldo me trazendo um chá. Eu entendo, a vida não acabou. Ela só esperava o momento certo para florescer de novo. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que renasceu. As rugas continuam aqui, sim. Cada linha carrega uma história. Mas agora, elas não são marcas de sofrimento. São marcas de quem sobreviveu e teve coragem de recomeçar. Meu ateliê foi tomando forma. Um cômodo da casa virou o meu cantinho de criação. Na parede, pendurei os primeiros panos que vendi, emoldurados, como troféus. E em cada um, uma frase que me guiou: nunca é tarde para florescer. A vida começa quando a gente decide viver. Recomeçar também é um dom de Deus. E é verdade. Foi Deus quem me sustentou nas madrugadas frias. Foi Ele que enxugou minhas lágrimas escondidas. Foi Ele que colocou o Geraldo na minha vida, como uma resposta para todas as orações que eu fiz em silêncio. E o amor. O amor chegou devagar. Com cheiro de fruta madura e gosto de bolo quente. Lembro de uma tarde em especial. Eu estava bordando uma encomenda grande, cansada, e a visão meio embaçada. Geraldo entrou devagarinho, me olhou com aquele jeito doce dele, e falou: Estela, me deixa cuidar da senhora. Me deixa ser abrigo, depois de tanto temporal. Naquele dia, eu chorei nos braços dele. Chorei tudo. A solidão, o abandono. Os anos que me apagaram, os sonhos esquecidos. Mas também chorei de gratidão. Por estar viva. Por ainda ter tempo. Por saber que, mesmo com tudo que passei, eu ainda era capaz de amar, e ser amada. Hoje, com 65 anos, eu vivo do que amo. Me sustento com as encomendas do ateliê. Faço com as mãos aquilo que minha alma sonhou por décadas. Meus filhos me olham diferente agora. Minha neta diz com orgulho: minha avó é artista. E o Geraldo? Bom, o Geraldo é minha companhia. Meu parceiro. Meu amor de verdade. Aquele que chegou quando eu achei que já não cabia mais esse tipo de sentimento em mim. Casamos no civil. Só a gente, os netos, e um bolinho simples. Na hora da foto, ele segurou minha mão e disse: quem diria, hein, Estela? Você começou do zero, e olha onde chegou. E ele tinha razão. Porque mais do que viver de panos bordados, eu vivo de esperança, de fé, de amor, de tudo aquilo que por muito tempo me negaram, até eu entender que estava dentro de mim esse tempo todo. Hoje, se alguém me pergunta se vale a pena recomeçar, eu respondo sem medo: vale sim. Porque nunca é tarde para ser feliz. Nem para amar, nem para começar uma nova história. Se você que está me ouvindo chegou até aqui, eu te digo: não importa a sua idade, sua dor, seu passado. Você ainda pode recomeçar.
Você ainda pode florescer. Assim como eu floresci.